Mas afinal, o que é o Código de Ética do Servidor Público? O Decreto número 1171 de 94. Assunto tão cobrado nos concursos públicos como o do IBGE ou do INSS. Como ele se organiza e como ele é cobrado nessas provas? Nesse vídeo curto eu vou responder essas e outras perguntas sobre esse assunto, mas se você quiser saber mais sobre esse e outros temas, já se inscreve para receber mais vídeos como esse. Bom, primeiro temos que saber o que é um código de ética. O código de ética é um manual de conduta, disciplina e diretrizes moralmente ideais a serem seguidas. São várias as instituições que possuem código de ética. Como exemplo, os empregados de uma empresa geralmente seguem o código de ética interno dessa empresa, e os advogados devem seguir o código de ética dos advogados do Brasil, que é cobrado nos exames da OAB. Da mesma maneira, os servidores públicos federais devem seguir o código de ética dos servidores públicos federais, sejam eles servidores da administração direta ou da indireta, como é o caso dos servidores do INSS ou do IBGE. Além disso, suas normas também podem ser entendidas como base para todo o serviço público, em todos os entes, razão pela qual elas são cobradas até em alguns concursos municipais. Sabendo o que são os códigos de ética e qual a sua abrangência, vamos agora analisar detalhadamente o Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal, que foi aprovado por meio do Decreto 1171, de 22 de junho de 1994, destacando os principais pontos que podem ser cobrados em questões de concurso. A organização desse código de ética é simples. No seu primeiro capítulo são determinadas suas regras deontológicas, ou os princípios do código, e depois são estabelecidos os deveres e vedações do servidor. Já em seu segundo capítulo é estabelecido o funcionamento das comissões de ética, que tem o objetivo de garantir a aplicação dos princípios e regras contidas nesse código. A primeira seção do primeiro capítulo, ao falar das regras deontológicas, também nos ajuda a entender do que trata um código de ética. Como podemos ver nessa imagem, a deontologia é a aplicação da ética e da moral às profissões. Logo, percebe-se que o Código de Ética busca concretizar e normatizar quais seriam as condutas éticas esperadas de quem presta serviço público. Essa seção estabelece os princípios do Código por meio de 13 incisos, mas para as questões de concurso e para entender o Código de forma geral, eu agrupei esses incisos em 5 pontos fáceis de lembrar e em que todos os incisos se refletem. Esses pontos são a moralidade do servidor, a remuneração de origem pública, o dever dentro e fora da função, a publicidade dos atos e as responsabilidades do servidor. A moralidade está principalmente nos incisos 1, 2, 3 e 5, que nos dizem o que é uma conduta ética no serviço público e como o servidor deve fazer para saber se está agindo de forma correta. Nesses incisos é afirmado que a ética na conduta do servidor vai além do legal e ilegal, devendo a conduta ser sempre honesta, ou seja, mesmo que o ato seja legal, o servidor não deve praticar ele se o ato não for moralmente correto. Além disso, o servidor deve sempre ter em mente o bem comum como finalidade de sua conduta, considerando, além da legalidade, esse bem como a finalidade de todos os atos que ele praticar. Por fim, o servidor também deve sempre considerar que a boa execução dessa função beneficia toda a sociedade, incluindo ele mesmo, já que ele integra essa sociedade. Logo, ele deve sempre desempenhar sua função da melhor forma possível, já que isso é benéfico para todos. Outro ponto importante na conduta ética do servidor é a consciência de que a sua remuneração é paga por todos, em forma de tributo, inclusive por ele próprio. Em contrapartida por essa contribuição, deve o servidor sempre agir de forma ética e com respeito a todos. Além disso, o servidor deve agir moralmente tanto dentro quanto fora da sua função, já que os servidores eles são representantes do poder público, que deve ter a sua honra e sua dignidade preservadas. E mesmo a atuação do servidor fora da sua função reflete a atuação do poder público. Logo, o servidor deve zelar por uma conduta moral a todo momento. O Código também reafirma o princípio da publicidade, dizendo que sempre que possível, todos os atos dos servidores devem ser públicos, já que todos têm direito à verdade. E ao final dessa primeira seção são elencadas algumas responsabilidades do servidor, como a eficiência, o respeito à hierarquia, a assiduidade, o comprometimento com a função e o respeito aos colegas e a todos os cidadãos. Vamos passar agora para a seção 2 do capítulo 1, que fala dos principais deveres do servidor público, com as condutas que ele deve praticar. Aqui nós também temos uma lista longa, com 21 deveres do servidor, mas é possível deduzir a maioria desses deveres pelas regras deontológicas que a gente acabou de ver, como os deveres de desempenhar a função conforme a moralidade, com eficiência, respeito às pessoas, ao bem comum e à hierarquia, ser assíduo e zelar pelo patrimônio público. Mas aqui nós temos também alguns tópicos mais detalhados que merecem destaque, até porque costumam ser os mais cobrados nas provas, como o dever de recusar e entregar vantagens indevidas, mesmo que essa seja a ordem de superior e hierárquico, bem como o dever de denunciar e representar contra quem ele tiver pressionado por essas vantagens indevidas. O servidor também deve denunciar qualquer situação indevida de que tome conhecimento e comunicar a seus superiores os atos e fatos contra o bem público. Além disso, o servidor tem deveres quanto ao exercício da função. Ele deve sempre que possível se atualizar e participar de estudos para a melhoria desse exercício, praticar apenas o que cabe à função
e facilitar a fiscalização dos atos e serviços que ali são praticados. Por fim, o servidor tem o dever de comunicar aos seus colegas a existência desse código de ética e estimular o seu cumprimento. Já na seção 3 temos as vedações ao servidor público, ou seja, aquilo que ele não deve fazer. Assim como os deveres, as vedações também são dedutíveis pelas regras deontológicas que nós já vimos. Mas aqui também temos que ressaltar alguns pontos, como que ao servidor é vedado usar o cargo para beneficiar ou prejudicar alguém, ser conivente com a infração ao código de ética, dificultar o exercício de direitos de pessoa qualquer, deixar de usar avanços técnicos para atender o seu mister, ou seja, sua atividade, deixar questões pessoais interferirem na sua função, exigir ou pedir benefício para cumprir sua atividade, alterar teor de documentos indevidamente, iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento, desviar servidor público para atender a interesse particular, retirar da repartição qualquer item sem autorização, utilizar informações privilegiadas, apresentar-se embriagado habitualmente e se envolver com atividades de cunho duvidoso ou que atentem contra a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. Deu para perceber que aqui nas vedações nós também temos vários pontos muito parecidos, que basicamente nos mostram que é vedado quem presta serviço público usar o cargo para beneficiar ou prejudicar alguém, e também é vedado se comportar de forma incompatível com o serviço público. Após estabelecer esses princípios, deveres e vedações no seu primeiro capítulo, o Código de Ética do Servidor Público Federal determina em seu capítulo 2º como serão organizadas e implementadas as comissões de ética, que têm a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento de todas essas regras éticas mencionadas. O Código afirma que todos os órgãos da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. A comissão de ética também cabe a manter o registro do exercício ético dos servidores, assim como informar os órgãos desse exercício, para uso em promoções ou em outros procedimentos da carreira do servidor. A pena que a comissão de ética pode aplicar é a de censura, e como já falamos, é aplicável a todo aquele que preste serviço público, seja esse serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, e ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como no caso das autarquias, fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer outro setor onde prevaleça o interesse do Estado. Essas são as disposições do Decreto 1171 sobre as comissões de ética, mas o funcionamento dessas comissões é mais profundamente detalhado no Decreto número 6029, de 1º de fevereiro de 2007, que institui o chamado Sistema de Gestão de Ética, do qual as comissões passaram a fazer parte. Nesse novo decreto, a principal informação sobre as comissões é sobre a sua formação. Diz o seu artigo 5º que cada comissão de ética de que trata o decreto número 1171, que a gente acabou de estudar, será integrada por 3 membros titulares e 3 suplentes, escolhidos entre servidores ou empregados do seu quadro permanente e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão para mandatos não coincidentes de 3 anos. Revisando tudo então de forma rápida, vimos que o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais estabelece princípios éticos e ontológicos, deveres e vedações a serem seguidas por qualquer um que preste serviço público, e o cumprimento desse código é incentivado e fiscalizado pelas comissões de ética, que todos os órgãos devem formar com seus servidores. Se você gostou desse resumo e quiser mais vídeos como esse, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Se ficou com alguma dúvida, fale aí nos comentários. Bons estudos!